2.300.000 pessoas, conforme o público previsto no Plano Estadual de Imunização, que inclui idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h32. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook. Estamos chegando mais uma edição do Nossa Área aqui na Bandeirantes. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. E o primeiro destaque era a Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. A Ponte Preta iniciou hoje de manhã a sua preparação para a decisão contra o Vitória. Sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. E a diretoria faz promoção de ingressos, R$20 a inteira e 10 a meia para o setor de geral e arquibancada descoberta. Enquanto a Ponte tem a semana cheia, o Vitória hoje tem compromisso pela pré-Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. E o Bugre, chegando com Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio Nascimento. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Sampaio Correia é o adversário do Guarani nesta quinta-feira fora de casa. Daniel Paulista ainda não encontrou o time ideal. O que é certo é que não terá um zagueiro e um atacante. Bruno Sábio e também Thales, jogadores que estão suspensos. Júlio, uma mudança pode acontecer também por opção. Bidu pode perder a titularidade no elenco do Guarani. Será, Júlio Nascimento? Vamos aguardar, hein? Essa aí a gente vai debater daqui a pouco. Gleger Zorzin, um abraço pra você. Qual é o seu destaque? Bem-vindo à nossa área, Gleger. Obrigado, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu queria dar o destaque para um grande amigo, um baita de um profissional, Mazola Júnior. O Mazolinha conseguiu uma vitória espetacular lá em Belém do Pará, jogando contra o Paysandu, 4-1 sobre o Papão. No sábado foi o jogo. E agora, Júlio Nascimento, ouvintes da Bandeirantes, o Ituano, ele é líder do Grupo A da Série C com 9 pontos. O segundo é o Criciúma com 5. Botafogo da Paraíba também tem 5. E o Paysandu, que na minha opinião tá fora, tem 2 pontos apenas. E o Ituano pega o Criciúma na próxima rodada. Ou seja, Júlio, se o Ituano vencer, o jogo é lá em Criciúma, o Ituano conquista aí o acesso para a Bezona de 2022. Parabéns ao Mazola Júnior, hein? Quando chegou no Ituano, pegou esse time totalmente desfigurado, ele arrumou a casa e tá aí o resultado, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH. Qual é o seu primeiro destaque? Bom dia, boa tarde a todos. Uma terça-feira interessante na Bezona. Hoje jogam 4 times em 2 partidas. Entre os 5 são os 4 que lideram, ou são 4 entre os 5. Tem CRB contra o Coritiba, Goiás contra o Botafogo. Hoje é a data do confronto direto do Z4. Muito bem, são estes os destaques aqui do Nossa Área, que tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Pessoa, de mais técnico de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país.
Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, o programa Nossa Área. A Ponte Preta iniciou a partir de hoje a sua preparação para o jogo contra a equipe do Vitória. Jogo decisivo para a Macaca, mais um. Já foi assim contra o Remo, a Ponte venceu fora de casa por 1-0. E no sábado, agora, a Ponte Preta tem mais um jogo importante, confronto direto de duas equipes que estão aí desesperadamente querendo chegar o mais rápido possível à pontuação mínima para permanecer na Série B de 2022. É claro que a Ponte está muito mais próxima desse objetivo. A Macaca tem 37 pontos. Se vencer, chega então a 40 pontos e aí fica numa situação ainda mais confortável, faltando alguns jogos para terminar a competição. O técnico Gilson Kleina ainda muito cedo para esboçar um time titular. A preocupação do Rafael Santos é que o atleta teve apenas câimbras e deve atuar na lateral esquerda no duelo contra o time baiano. Quem está feliz da vida, até porque nos dois últimos jogos marcou 2 gols, o volante Marco Júnior, que pertence ao São Paulo, está emprestado à Ponte Preta até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e hoje ele concedeu entrevista coletiva no CT do Jardim Olina. O jogador fala da importância e o quanto o gol foi importante também para o Marco Júnior, né, que está tendo a primeira experiência como profissional na Ponte Preta e, é claro, fala sobre a preparação da Macaca para o confronto contra o Vitória. Quando você faz um gol da vitória, dá moral, te dá confiança para fazer boas partidas e próximo jogo em casa com a torcida é o melhor sentimento possível. Sentimento de apoio, sentimento pra gente dar o nosso máximo. Então, muita expectativa para esse jogo, muito focados para essa vitória. É fundamental, acho que o emocional, tanto como o físico, o tático, vai ser fundamental para a gente conseguir essa vitória, que é uma vitória muito importante, a gente sabe disso. Então, com certeza, o emocional, a gente tem que tá bem firme. Esse nosso elenco tem muita competitividade, cada um teve o seu momento. Acho que quando chegou o meu eu consegui aproveitar da melhor forma e quero continuar nessa boa fase. E pelo visto vai continuar aí com essa fase, se vai ser boa ou não, tudo vai depender do Marco Júnior, mas é um atleta que não sai do time titular,
é o homem aí de confiança e que mudou um pouco esse meio-campo da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Marco Júnior disse que a torcida será importante, jogo com a presença do torcedor nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, e já que se trata de um jogo decisivo, de um jogo muito importante, a diretoria abaixou o preço dos ingressos em relação ao duelo contra o Náutico na última semana. Os ingressos para a arquibancada descoberta e geral vão custar R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Na VIP e vitalícia, os valores serão os mesmos do outro jogo, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Lembrando, 50% da capacidade do Majestoso estarão à disposição, aproximadamente 8.700 ingressos para o duelo entre Ponte Preta e Vitória. Repetindo, R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia para a arquibancada descoberta e geral. Os torcedores sócios, o TC10+, que tem o plano que dá direito a assistir aos jogos, já pode retirar o seu ingresso na sala do TC10 a partir de hoje. A sala do TC10 vai funcionar até às 6 horas da tarde, das 9 da manhã às 18 horas, até o dia 29. No dia 30, data do jogo, sábado, o horário é um pouco reduzido, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Para quem não é sócio, o ingresso estará à venda através da internet a partir de amanhã, quarta-feira, dia 27, às 9 horas da manhã, através do site futebolcard.com. Futebolcard.com, as vendas se iniciam amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Só que para esse jogo tem uma diferença. A Ponte também conseguiu aí que vai haver venda de ingressos nas bilheterias, mas apenas no dia 29 e no dia 30, ou seja, sexta, dia 29 e sábado, dia 30. Na sexta, dia 29, a bilheteria vai funcionar das 9 da manhã às 7 horas da noite e no dia 30, data do jogo, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, o que muda em relação ao jogo passado? O preço, R$ 20 a inteira e 10 a meia, só que dessa vez o torcedor que não conseguir comprar o seu ingresso pela internet, na sexta e no sábado, poderá ir até o estádio Moisés Lucarelli e comprar o seu ingresso através da bilheteria. É claro, a gente pede aqui, respeitando todos os cuidados, todos os protocolos de saúde, evitando principalmente a aglomeração. É decisão, Júlio, e decisão é aonde? É aqui na Bandeirantes, sem dúvida nenhuma. Então é um jogo muito importante para a Macaca, dentro de casa, com ingresso. Inclusive, vários torcedores ontem sugeriram um ingresso acessível. Muitos, inclusive, sugerindo o preço de R$10. A diretoria atendeu. Agora se espera que o torcedor faça a sua parte, compareça ao Majestoso, porque incentivar a Ponte Preta nesse duelo fundamental contra o Vitória vai ser muito importante, né, Gleger? Essa briga aí na parte de baixo da tabela, tirando o Brasil de Pelotas, que, na minha opinião, já caiu, e só questão de tempo confirmar matematicamente o descenso do Brasil, todo mundo tem uma chance grande de escapar, né? Tá todo mundo querendo reagir. O Confiança embalou 3 vitórias seguidas, o Vitória vem de 2 vitórias seguidas, o Londrina, que estava numa boa arrancada, tem aí 2 empates seguidos, mas não tá jogando muito mal. Então vai ser muito importante para a Ponte somar pontos dentro de casa contra o Leão da Barra. E somar 3 pontos, né, Júlio? Porque tá jogando em casa, é um concorrente direto. E olha, eu dizia isso, hein, antes do jogo do Remo, que a importância da vitória lá em Belém, né? Daria os 37 pontos para a Ponte e ela iria enfrentar o Vitória, que tem apenas 32. Então é o momento da Ponte realmente fazer a lição de casa. Eu não tive como comentar ontem, estava de folga, mas o jogo da Ponte realmente, eu assisti o jogo todo, foi muito bom. A intensidade, a organização, passou por algumas dificuldades dentro do jogo, mas soube superá-las e de forma bem profissional. Eu acho que o treinamento, aquilo que foi determinado no vestiário, fez a diferença. E o Gilson tem feito isso, né? A Ponte tem apresentado um bom futebol. Falta em alguns momentos um pouco mais de atenção, erros individuais que não aconteceram lá em Belém. O Ivan Quaresma, numa tarde inspiradíssima, né? Fez grandes defesas. O Rafael também jogando um bolão.
mesmo saindo, tomara que ele consiga reunir condições para estar no próximo jogo. Então, Júlio, é um jogo para a Ponte vencer e aí sim respirar mais aliviado e aí fazer uma nova projeção para a competição. A Ponte precisa deixar para trás logo esse Z4, porque é muito duro, difícil você trabalhar correndo riscos, né? É complicadíssimo. Então eu não tenho dúvida. Você vê que hoje, com 40 pontos, que é o ponto que a Ponte que são os pontos que a Ponte pode alcançar na próxima partida, já é o 11º, que é o Sampaio Corrêa. Então olha o salto que dá na tabela. Os 3 pontos e a vitória. E está nas mãos da Ponte. É um jogo a ser vencido, sim. Até pelas dificuldades do Vitória, que vem aí de 2 boas vitórias, ganhando os últimos 2 jogos. Mas independente de qualquer coisa, a Ponte também tem aí, nessa partida, lá em Belém do Pará, que se escorar em cima daquilo tudo que foi apresentado e apresentar um futebol convincente jogando para cima. Jogando para ganhar. É isso que a Ponte tem que fazer, como fez lá em Belém, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Lupe. É só um detalhe, eu trouxe na manchete, acabei não falando no boletim nessa primeira parte, a respeito do Vitória. Por quê? No jogo passado, entre Ponte e Remo, eu até trouxe essa informação que o Remo tinha um compromisso no meio do caminho, a Copa Verde, claro, contra um adversário que não é tão conhecido, o Galvez do Acre. O Remo foi lá e fez 9-0 com um time alternativo. A Ponte vai enfrentar o Vitória, só que o Vitória joga hoje. Vitória tem um compromisso pela pré-Copa do Nordeste, ou seja, é um torneio eliminatório de algumas equipes para saber se eles vão ou não para a Copa do Nordeste de 2022. E o Vitória tem um compromisso contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba, e o Wagner Lopes não vai poupar os atletas, com exceção do Wallace, zagueiro, aquele experiente, por conta de questão física. Mas o Vitória tem compromisso hoje pela Copa do Nordeste fora de casa, depois vai voltar para a Bahia, fazer a preparação para o jogo contra a Ponte e viajar para Campinas. Então, se a Ponte tem uma semana cheia, começa hoje e termina sexta de treinamentos, o Vitória tem compromisso hoje e depois mais uma viagem para a Bahia, mais uma viagem para Campinas para o jogo decisivo do sábado. Sem pensar, Antônio Lupe, Ivete Sangalo ou Cláudia Leite? Ivete Sangalo. Torcedor do Vitória. Carlos Henrique, quero ouvi-lo. Ponte Preta e Vitória, sábado, promoção, expectativa de casa cheia para incentivar a macaca em CH. Antes, Júlio, o Tandy Negrão perguntou o que na internet? Verdade. Série? Isso, deixa eu pegar aqui a mensagem do Tandy Negrão. Júlio, peça pro CH repetir o nome da série que ele indicou no último programa. Alice in Borderland. Borderland. Vale a pena. Quem assistiu e gostou de Round 6 vai adorar essa série. Eu tô começando outra. Mas primeiro vou assistir, depois vou indicar. Aí, Tandy, então... Tá dito aí o nome da série. Se tiver dúvida aí no nome, gente, só me perguntar aqui pelo WhatsApp 971021493 que eu escrevo aqui. Mas é forte, hein? A série. Eu avisei no Round 6, é forte. Então, pra quem gosta, é um prato cheio. Você viciou Carlos Batista em Round 6. O homem gostou, viu, CH? É hélice de Alice, tá? É só digitar aí que vocês vão ver e a crítica é muito interessante. Existe um comparativo aí, né? Dessa série com Round 6, né? O criador do Round diz que, né, tem uma briga aí, né? De direitos autorais, uma coisa foi cópia da outra. Isso aí é a lenda que diz, né? Mas provar ainda ninguém provou nada. De qualquer maneira, vale a pena. É o seguinte, sobre o jogo, né? Sobre a preparação também. Eu não acho que vai ser fácil contra o Vitória, não. O Wagner Lopes arrumou o Vitória. E o Vitória tem um time assim muito questionável em termos individuais, como a Ponte tem. Então, se o Gilson arrumou de cá, o Wagner Lopes arrumou de lá. Vai ser metal esfregando em metal. Mas a Ponte está mobilizada. Se você perceber, não precisa nem ser especialista de nada. É pegar os últimos 12 jogos da Ponte, dentro e fora de casa. Se você pegar os 12 últimos, você vai perceber que o desempenho do time melhorou demais. Os caras estão querendo. E o Vitória vai ter que suar sangue para poder empatar com a Ponte sábado. E eu não estou falando de, porque a Ponte tem um super time. Não. A Ponte tem um momento muito especial. Os caras entenderam o que tem que fazer.
correm pra caramba, se dedicam, os caras estão fechados. Eu repito toda vez que sou perguntado, os caras estão fechados com o Gilson Kleina. E quando isso acontece, tá aí o Gleger que pode falar melhor do que eu. Quando fecha o negócio, fechou o vestiário com o comandante, esquece. Esquece. Os caras vão pra cima. E é o que a Ponte está fazendo, é o que aconteceu em Belém do Pará. E vai acontecer sábado no Majestoso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Pode perder? Claro que pode. Não perdeu outro dia para o Náutico? Aconteceu 1, 2, 3 erros individuais e a partida foi pela lata do lixo. Acontece. Mas que o torcedor vai lá, vai apoiar. E outro detalhe, a torcida está fechada com o time, vai ser um jogo muito interessante de ser feito, de ser assistido. E eu tenho convicção que a torcida vai sair satisfeita, porque o time está correndo pra caramba. E é isso que evidentemente que a torcida quer que ganhe o jogo. E eu acho muito possível, não é? Essa boa notícia que o lateral esquerdo deve ser só cãibra e vai pro jogo, poxa vida, a Ponte vai praticamente com a mesma formação, com força máxima. Então isso também facilita o trabalho do treinador, que vai ganhando mais uma semana de recuperação de alguns jogadores que ainda não figuraram no banco de reservas. Então tá legal, o Vitória tem aí uma maratona, uma logística muito negativa e vai para Paraíba, volta para Salvador, Salvador vem para Campinas. Isso faz diferença. A Ponte vai estar mais descansada, então teoricamente vai poder correr mais que o adversário. Joga em casa, motivada. Então a Ponte está muito próxima do objetivo e eu não tenho nenhuma dúvida, que a Ponte vai ganhar os pontos que precisa e vai escapar, Júlio. Muito bem. Deixa eu ler aqui as mensagens pelo WhatsApp. O Marcelo Pimentel, fala aí, Julião, beleza? Está na hora de cobrar do Vitória aquele rebaixamento do épico jogo do Rodrigo. Foi naquele jogo que fomos rebaixados, agora será o inverso. Abração, Marcelo Pimentel. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. E o Marcelo Pimentel manda aqui, viu, CH? A tabela só pegando o recorte das últimas 15 rodadas. Que é o retorno, né? Basicamente é o retorno. A Ponte, dos últimos 15 jogos, ele é o 6º time que mais somou pontos. E dos times que estão na briga contra o rebaixamento, ela é o time que mais somou pontos. Isso é muito bom. Esse ponto aqui que o Marcelo coloca e mostra pra gente é muito importante. A Ponte, ela começou a reagir no momento certo dentro do campeonato, né, CH? É o momento da Ponte. Exato. É o momento. Futebol se analisa muito isso. Lembra o Náutico lá atrás, no primeiro turno? Tava voando. Hoje, não figura entre os melhores. É o momento. O que aconteceu no meio do caminho? Perdeu jogadores. O que aconteceu no meio do caminho? A Ponte contratou muita gente? Não. O treinador parou com as invencionices dele, com as teimosias, botou um time competitivo, fechou com os caras e foi embora. E surgiu um pouco de dinheiro também, porque ninguém pode trabalhar, não é nem relógio trabalha de graça. Então é uma série de circunstâncias, de providências que foram tomadas que a Ponte reagiu no campeonato. Foi isso que aconteceu. Competência do treinador, dos jogadores, pela execução daquilo que eles têm combinado nos treinamentos. Os caras estão correndo pra caramba, isso faz diferença. Não tem super time nesse campeonato, não. Nem lá embaixo tem um time horroroso e nem lá em cima tem um super time. Não é? Se a Ponte tivesse descoberto esse caminho que ela está trilhando lá atrás, de repente, sei, né? Não tenho bola de cristal, mas de repente o futuro poderia ser muito mais agradável do que será no final desse campeonato para a Ponte. Então, de qualquer maneira, é o momento. E o momento é muito forte da Ponte. Só para falar, Júlio, rapidinho. Sim. A Ponte no retorno, ela é a 8ª colocada, 18 pontos ganhos, 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, gols feitos 15, sofreu 13, tem um saldo de 2, 50% de aproveitamento. E o que chama atenção é que a gente sempre fala, né? No segundo turno a competição fica mais difícil. Dos 10 primeiros colocados, o segundo é o Vila Nova, que brigava contra rebaixamento. O 7º é o Confiança, rebaixamento. 8º, Ponte Preta, rebaixamento. E 9º, Cruzeiro, que também brigou e está brigando aí na parte de baixo. Então, dos 10 primeiros colocados do retorno da Série B, 4
são equipes que estavam brigando na parte de baixo da tabela ou ainda estão brigando na parte de baixo da tabela. Temos quantas rodadas de retorno? 12 ou 11? 12. Com exceção do Vila e do Brusque, que já jogaram, né? Então é isso. A Ponte que teve o início da reação da Ponte foi no finalzinho ali, né? Do primeiro turno e manteve aí o aproveitamento bem melhor no segundo turno em comparação ao primeiro. Até juntando aqui duas mensagens, o Paulo Chácara da Barra, Júlio Nascimento, a Ponte tem que jogar com inteligência. Caso não dê para vencer, o empate não é tão mal. Pelo menos ela segura o vitória. O Roberto pergunta aqui qual seria a rodada ideal para a Ponte. Até concordo com o Paulo aqui que nesse momento somar pontos é importante, mas por jogar em casa, um duelo direto, eu acho que a Ponte precisa pensar só na vitória. E a rodada ideal seria a Ponte vencendo, porque ela iria a 40 pontos, seguro vitória com 32, ou seja, abre 8 de diferença. E tem Confiança e Londrina nessa rodada. E o Confiança empatar com Londrina, né, CH? Porque aí o Confiança... Sim. O Confiança chegaria a 32, também com 8 de diferença, ficaria a diferença para a Ponte. E o Londrina ficaria com 33, 7 pontos de diferença, 2 rodadas de diferença para a zona de rebaixamento. Importante demais. Essa seria a rodada ideal. Seria a rodada ideal, Júlio. Mas está dando tudo certo, né? Vamos torcer para que isso aconteça. O Richard está atrapalhando o time, manda aqui o Alencar. Inclusive teve um ouvinte ontem que citou o seguinte, olha, quando o Kleina parou com a insistência com o Locatelli, ele melhorou o time com a entrada do Marco Júnior. Não seria o momento, né, ele perguntou, de pensar numa alternativa para o Richard, porque ele não está ajudando. Não está fazendo gol, não está ajudando na reposição. Richard tem sido aí o nome mais criticado depois do André Luiz dos últimos jogos da Ponte Preta. Vocês cogitariam uma mudança? Começa por você, Gleger. Olha, Júlio, o problema é que as coisas estão acontecendo positivamente para o time, né? Para o time. E o Richard, nós aqui, eu, o CH, o Tigrão, já cansamos de dizer que ele pode não aparecer muito, né? Mas, taticamente, ele é um jogador importante. Ele fecha, assim, as linhas. Ele perde muito gol, né? Falta um pouco mais de calma pro Richard. Mas, na recomposição, na evolução, para levar essa bola à frente lá com qualidade, assim, é duro. Eu também, olha, sabe? Eu também acho que o Gilson poderia arrumar uma outra alternativa, né? De um atleta que possa evoluir ali pelo lado. Mas até pela evolução do time, você ficar trocando muito, às vezes incomoda um pouco, né? E o Gilson tem o grupo nas mãos. Isso é importante, né? Ter o grupo nas mãos. E aí ficar... Pode ser que crie algum desconforto. Então eu acho que, a princípio, vamos torcer para que o Richard consiga fazer um gol, porque eu acho que tá faltando um golzinho para ele, né? Faz um gol, aí sabe como sai aquele negócio do corpo, tal, o cara já fica até mais leve. Eu acho que tá faltando para ele é isso. Ele teve a chance lá, né, cara? Conseguiu estar na trave. Mas como disse Edu Pinheiro, foi uma jogada ensaiada, Júlio. Tem um amigo meu que fala assim, apesar do Richard, a Ponte tá vencendo, né, CH? Tá dura a coisa, viu? O Gleger, sempre um lorde, né? Dizendo que falta calma. Falta mais coisa, né, Gleger? Ele sabe disso, mas está sendo extremamente educado, como sempre. Mas eu não mexeria, não. Deixa quieto. Eu acho que o Gilson Kleina tem que se preocupar em conversar muito com o Moisés e saber o que está acontecendo. Esse é o grande ponto. O Rodrigão tá jogando mal porque a gente sabe que tem um mix daí de posicionamento, de parte, principalmente de parte física. Então esse não é que não tem muito jeito de resolver. É isso aí, né? Mas o Moisés não. O Moisés tem que jogar mais. O problema do Moisés, para mim, é mais urgente para ser resolvido do que o problema do Richard. Porque para jogar o Kevin tem que jogar o Richard. Não tem jeito. Se o Richard não for babá do Kevin, aí complica. Porque o Kevin desliga do jogo. Ele é mais técnico do que o Albuquerque, que marca mais. Então é o Kevin, o lateral direito, que tem que jogar o Richard. Para servir de babá ali, para ajudar na marcação. É assim que eu penso. Tá mal o Richard? Tá. O Iago poderia ser um cara interessante ali? Seria. Mas não mexe com isso agora, não. Deixa o Iago pro segundo tempo que tá funcionando. Vou repetir. O principal problema da Ponte nesse momento, se é que dá para chamar de problema, é trazer o Moisés que a gente conhece de volta. O cara que cata a bola embaixo do braço, vai lá e resolve o problema. Eu acho que é por aí. Ô Lupe, teve um ouvinte que perguntou quando teremos venda na bilheteria. As vendas já estão presenciais ou só pelo site? Não, ainda nem pelo site. Pelo site, a partir de amanhã, dia 27, às 9 horas da manhã.
futebolcard.com. Esse é o site. Quem não conseguir comprar pelo site, no dia 29, sexta, e no dia 30, sábado, dia do jogo, as bilheterias elas vão funcionar. Na sexta, dia 29, das 9 às 7 horas da noite, e no dia 30, dia do jogo, das 9 às 4, que é a hora da partida. Então a bilheteria só vai funcionar na sexta, dia 29, e no sábado, dia 30. E o TC10? O TC10 vai ter que retirar o ingresso. A partir de hoje já está retirando o ingresso lá na sala do TC10+. Olha aqui, foi falado nesse microfone aqui, pelo responsável do marketing, que a partir da segunda rodada, do segundo jogo, o torcedor não precisava mais ir retirar, porque é o fim do mundo isso. O torcedor comum compra pela internet, o TC10 tem que retirar no estádio? Não, porque o sistema novo foi falado aqui na Bandeirantes. Como é que chama o cara? Desculpe. Moacir Pereira, do marketing. Falou ou não falou aqui? Falou aqui. Que não ia precisar mais. Torcedor, o TC10 tem que ser priorizado nisso, meu Deus do céu. O torcedor comum recebe pela internet, compra pela internet. E o torcedor TC10, que é o sócio do clube, que é o cara que ajuda a bancar o negócio, tem que ir pessoalmente no estádio? Lamentável isso, hein? O abraço aqui do nosso ouvinte Flávio pro Miltinho, amigo dele. Tá mandando que a Ponte vence por 2-0. O Carlos Jardim das Oliveiras, vocês sabem se teremos torcedor no treino antes do jogo? Se a Ponte for abrir o treino, o Lupe avisa até quinta-feira. Parabéns a vocês da Band, sabem muito de futebol. Quando a Ponte contratou o Richard, avisaram que não fazia gols. É o Geraldo do Cambuí. E deixa eu mandar aqui para finalizar. Avisa aí o Gleger que o Ituano sobe com empate. Abraço, Fernando. Verdade, né? Porque chegaria a 10. Ficaria 4 de diferença. Já sobe, exatamente. Sobe com empate. Isso aí. Valeu, Fernandão. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 12 horas e 2 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros. O parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, mais um técnico demitido na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Pintado, não comanda mais a equipe da Chapecoense. A Chape caiu, né? A Chape caiu, só uma vitória no campeonato. Deus do céu, já diria Zé Arnaldo, provavelmente a Chape estará aí disputando a Bezona em 2022. Falando em Bezona, começou a 32ª rodada, o Vila venceu o Brusque 3-2, hoje à noite tem CRB e Curitiba, 7 horas, e o Goiás joga contra o Botafogo, 2 jogos interessantíssimos, principalmente para o torcedor bugrino acompanhar, porque é briga no G4. O Guarani joga na quinta-feira, 7 horas, contra o Sampaio Corrêa, no mesmo dia tem Brasil de Pelotas contra o Náutico. Também na quinta, Cruzeiro e Remo, sexta-feira, Operário e Avaí, Vasco e CSA, no sábado, Confiança e Londrina, e a partida entre Ponte Preta e Vitória às 4 da tarde. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos lá, informações do Guarani com o Marcos Luiz. O Gleger numa resenha aqui que eu vou te falar, viu, Marquinhos? Conta essa aí no ar, Gleger. Essa foi boa. Eu tava vendo pelas redes sociais o Amaralzinho e o Aloysio Chulapa. Eles estavam, acho que num resort, fazendo algum evento. E aí Os homens dos Danones. Um hóspede ali do hotel. Ô, Amaralzinho, ô, Aloysio, tira uma foto aí e tal. Aí, opa, chega aí. Tá. Posicionaram pra foto, aí tirou. Aí o cara que pediu a foto falou pro cara que tava tirando: amigão, tira deitado. Pra virar o celular. É, pra virar os seus dois, pegou e deitou no chão. Resenha demais, Amaralzinho e Luiz Chulafa, né? E eles gostam de um Danone ou não? Meu Deus do céu. Sabe quem gosta também de Danone? Quem? Marcos Luiz. Ah, esse até chora, hein? Informações do Guarani. Guarani tem jogo quinta-feira. Precisa vencer. Tudo bem aí, Marquinhos? Tudo bem, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. E o Gleger não gosta nem um pouco, né? Não, o Gleger gosta daquele tubão, né, Gleger? Nossa, sensacional, hein? E o duro não é isso, Gleger. O duro que eu mostrei pro Tigrão, a baia lá onde fica o Cassiano. Você acha que o Tigrão ficou apaixonado, não? Meu Deus, você foi pra lá de novo, Marquinhos? Ó, cuidado, hein, entendeu? rapaz? Fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O problema não é esse, não. O problema é que vai lá, vem aqui, vai lá de novo. Nós vimos como é que foi o resultado aqui da última vez, hein? É, mas agora tá tranquilo. Ô, Júlio, o Guarani tá se preparando para esse jogo contra o Sampaio Correia. E se não me falha a memória, né? Foram 6 jogos realizados até agora, envolvendo as duas equipes, com 4 vitórias do Guarani e apenas 2 empates, né? Não teve vitória do Sampaio Correia até agora. E é claro que é um tabu, né? Por se tratar de um jogo fora de casa, Sampaio Correia numa situação complicada, vem aí de uma derrota por 3-0 diante da equipe do Coxa, que é absolutamente normal. E é claro que também uma outra preocupação, Júlio, fica por conta da arbitragem, né? Porque o Léo Simão Holanda vai apitar o jogo de Guarani e Sampaio Correia nesta quinta-feira. Eu confesso que não lembro de Léo Simão de Holanda, que apita o jogo do Guarani contra o Sampaio Correia, o cearense. Conhece algo sobre esse árbitro aí, Júlio Nascimento? Cara, eu tenho a impressão que esse nome não é estranho, tá? É alguma coisa... Deixa eu entrar no meu amigo Google aqui. A sensação que eu tenho... O Lupe não tá indo mais, né, Leandro? O Lupe ia lembrar. Eu acho que esse árbitro aí é o árbitro do jogo anulado da Ponte na Copa do Brasil contra a Aparecidense. Eu tô entrando aqui, ele fez 4 participações na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro até agora, Júlio. Na verdade é o seguinte, né? Faz a 4ª participação. Ele vai fazer a 4ª participação agora, quinta-feira. Aqui, ó. Achei. É ele mesmo. Ele foi o árbitro do polêmico jogo da Ponte contra a Aparecidense. E mais, eu lembro que a gente falou disso quando ele foi apitar um jogo do Guarani contra o Coritiba. Não sei se vocês vão se lembrar. Foi aquele jogo que teve uma confusão, um gol anulado do Guarani. Que o Wilson caiu, a bola tava com o Guarani. Então o árbitro parou o jogo e no retorno
A bola saiu com o Coritiba, o Sávio deu um chutão pra frente, virou uma assistência lá pro Rodrigão. O Rodrigão fez o gol, deu toda aquela confusão lá no jogo do Guarani. O Guarani reclamou de fair play, o Coritiba disse que o lance foi legal, mas ele acabou anulando o lance. Então, assim, o Léo Simão Holanda geralmente é um árbitro que atrai lambanças, né? Mas a gente espera que a arbitragem não seja tema na quinta-feira. E tem um detalhe, hein? É a segunda partida, ó, ele apitou, essa vai ser a quarta dele no campeonato e a segunda em jogos do Guarani, porque ele apitou na partida contra o Londrina, Júlio. É isso aí, Ferrarinho tá me ajudando aqui também, tá lembrando que o Léo Simão é o árbitro de Ponte Aparecidense lá em 2019. Ô Marquinhos, muita gente perguntando aqui sobre 2 temas. Primeiro, a situação do Daniel Paulista, né? Apesar da gente ter informado ontem já que o Guarani confia muito no Daniel Paulista, queria que você repetisse essa informação, e muita gente também perguntando em relação às mudanças no time titular, se a comissão técnica vai sacudir aí o time para essa reta final, Marquinhos. Bom, começando aí pela primeira pergunta. Sobre o Daniel Paulista, a informação que eu tenho é que houve uma conversa com... Fala assim, né? Quem gostava de falar assim era o Orley Senna, com seus pares de diretoria. Gostava mesmo. E decidiu-se pela permanência do Daniel Paulista. Essa é a primeira. E na outra ponta, o Batista mesmo ligou para o presidente Ricardo Moisés, que acredita no trabalho do Daniel Paulista e já, inclusive, passou que o pensamento voltado para 2022. Acho que respondi legal a primeira pergunta, né, Júlio? E sobre a segunda pergunta em relação ao time, né? É isso que ele perguntou? Isso, é isso aí. Tá, sem o Thales, acho que vai o Carlão, sem problema nenhum. E no ataque, Júlio, aí acho que é o grande problema do treinador. Não sei se ele vai colocar o Alan Victor, vai depender do trabalho de hoje, ou até mesmo o Andrigo, enfim, por ser um jogo fora de casa, aí temos que aguardar mais informações do Passarinho, Júlio. Perfeito. Eu tenho me incomodado muito com algumas posturas do Michel Alves, hein? Acho que o Michel Alves precisa aparecer de novo. Nesse momento de cobrança é muito cômodo, né? Se esconder atrás aí das críticas ao elenco e também ao Daniel Paulista, né? Pro dirigente isso é cômodo, mas aí ele tem que ter personalidade, de entender que ele é o comandante do departamento de futebol, as críticas são pesadas, muitos torcedores inclusive ficam com teorias aí e a gente aqui rebate, né? Não é nem nosso papel, mas é porque às vezes são teorias que não tem nexo, então a gente acaba rebatendo. Mas o homem forte do futebol, né, CH, precisa aparecer nesse momento, né? Momento de crítica, mas é um momento ainda de possibilidade matemática de acesso. É hora do Michel Alves aparecer, pelo menos na minha opinião. Até para dividir o fardo, né? Porque é muito simples ir lá e arrebentar com o treinador. Tem que questionar os jogadores, tem que questionar os diretores e, usualmente, eu acho até a sua sugestão muito inteligente. Ele traz, absorve, responde tudo o que tem que responder, termina com uma série de especulações que são normais depois de 2 cacetadas como essas que o Guarani levou, né? Um jogo da mão contra o CRB deu de presente o empate e perder do Confiança dentro de casa. Alguém tem que falar, né? Não adianta só o treinador falar e ele vai sempre preservar os jogadores. Fica a mesmice das entrevistas coletivas porque é a defesa que ele tem. Ele não pode perder o grupo. Ele não pode externar coisas que ele combinou com os caras e que não foram realizadas, a indisciplina, porque senão ele perde o comando. Ele não pode externar isso. Então é a hora do dirigente aparecer. E sobre o jogo contra o Sampaio Corrêa, se você me permite, com todo respeito, eu acho que o menor dos problemas é jogar contra o Sampaio Corrêa. O problema é o Guarani. O problema é o comportamento do time. O time não está mobilizado. Para subir não está. É só olhar. Hoje à noite, para quem tem dúvida do que eu estou falando, tem 2 jogos interessantes para assistir. 2. Dos 5 primeiros, 4 estarão em campo hoje. CRB contra Coritiba, Goiás e Botafogo. Assistam e comparem o comportamento, eu não estou falando o time, nem o aspecto técnico. Comparem a atitude dos 4 times com o Guarani, com o comportamento dos jogadores. Aí vocês traçam um paralelo daquilo que eu estou falando. O Guarani não está mobilizado. Desculpa, o que aconteceu na última partida é latente, é claro, para mim como água. Claro. Se o treinador perdeu ou não o grupo, eu não posso responder. Isso tem que responder o Michel Alves.
Ele está todo dia no vestiário, ele convive com os jogadores, ele está lá no ambiente. Ele tem que responder isso. Perdeu o grupo? O que está acontecendo? Que os jogadores... Você vê o Guarani jogando, é como se estivesse jogando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não uma reta final onde você não pode nem piscar, se é que você quer ou deseja estar no G4. Então, discutir Alan Vitor, Lucão do Break, seja A ou B, nós temos que debater por que o time não está correndo, não está disciplinado, não está tendo a garra que precisa ter nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É essa a resposta que eu gostaria de ouvir, Júlio. Agora falando também sobre esse jogo, né? Até para passar aqui para os comentaristas, Marquinhos, você trouxe em manchete que o Bidu tem a titularidade ameaçada para o jogo de quinta. Sim, Júlio. A informação que eu recebi é que o atleta, até pelo futebol que vem apresentando nas últimas rodadas, para preservar, quem sabe, aí o jogador, a possibilidade de uma mudança na lateral esquerda do Guarani para o jogo desta quinta-feira. Não é ainda uma informação oficial, depende, é claro, do treinamento de hoje. Até perguntei, inclusive, para a assessoria, mas ainda não obtive a resposta, se o Guarani viaja hoje. Acredito que sim, que o Guarani deve viajar hoje, porque a logística para São Luís é muito complicada, o Gleger sabe disso, o CH também. Não tem voo direto para São Luís do Maranhão, então acredito que o Guarani deva viajar hoje e já em território maranhense nesta quarta, apronto para o jogo de quinta, viu, Júlio? E aí, Gleger Zorzinho, Bidu com a titularidade ameaçada, né? O Bidu foi muito criticado, principalmente nos 2 últimos jogos do Guarani. Mas não dá para colocar a culpa só no menino, né? Não dá. Olha, eu primeiro, Júlio, eu quero deixar bem claro que eu sou a favor da permanência do Daniel Paulista. Acabei de receber a informação, o Guarani já acaba de chegar em São Luís do Maranhão. Olha que beleza. Então, Júlio, é o seguinte, eu sou totalmente a favor da permanência do Daniel Paulista até o fim da Série B, né? Fazer um planejamento e mantê-lo para 2022, isso é fato, tá? Isso é fato, eu defendo muito isso. Eu acho que o tempo de trabalho, o conhecimento, né? O planejamento tem que ser dado a longo prazo. Eu sempre defendi isso aqui nesse microfone. Agora, o Daniel Paulista realmente tem se equivocado em alguns momentos aí. Tudo bem, na última partida perdeu 2 jogadores, né? O Sávio, depois o Thales, com 2 a menos. É realmente difícil. Mas a gente percebe em alguns momentos que falta um pouco de experiência para o Daniel. Falta um pouco de coragem, digamos assim, né? Porque, poxa vida, não dá, né? Não dá. Por que será que o Bruno Sávio deu um soco lá no cara? Será que não pilhou demais o vestiário? Será que a responsabilidade daqui... Pô, agora ele tava ganhando o jogo, cara. Um lance lá no meio de campo. O lance do Thales é a mesma coisa. Então, tem algumas coisas... É claro, a gente não sabe, a gente não tá dentro do vestiário para ver, mas às vezes acontece isso. Às vezes o treinador tá um pouco ansioso, tá um pouco preocupado com essa responsabilidade e deixa transparecer dentro do vestiário e isso contagia o elenco. Né? Às vezes é isso. Você vê que as mudanças dele, depois da expulsão do Sávio principalmente, foram equivocadas. Não pode ir lá contra o CRB, a mesma coisa. Pô, tá chegando no momento decisivo da competição. Todos os resultados estão sendo a favor. E aí, é só fazer a lição de casa, pô. Como é que pode você ganhando um jogo, fora de casa, aos 32 minutos do segundo tempo, 2-0, você deixa o time empatar. Depois você vem num jogo dentro de casa precisando vencer, a tabela totalmente favorável, você ganhando um jogo de 1-0 e acontece tudo que aconteceu na partida. Não tô aqui, olha, eu não tô aqui jogando toda a responsabilidade do Daniel Paulista, longe disso. Aliás, o Daniel Paulista, nós jogamos juntos, né? Um baita de um profissional, um cara extremamente dedicado, né? Mas só que ele precisa entender, aliás, isso é bom também que sirva de experiência para ele, né? Que, pô, é o Guarani Futebol Clube, cara. É um time que o torcedor se acostumou, o time a disputar finais de campeonato, né? Brigar por uma vaga, campeão brasileiro. Então a história e a tradição do time tá aí, pô. O Guarani, acho que foi o CH disse isso, aliás, o CH sempre diz isso. O Guarani sempre entra numa competição como a Série B para subir, sempre. É sempre um dos favoritos. É claro que isso precisa ser mostrado dentro de campo, mas pelo nome e tradição, sempre.
Então, Júlio, eu acho que falta um pouco assim, ó, de coragem, né? Para que o Daniel Paulista saiba, olha, o Guarani tem time para subir. Não tem? Claro que tem, já mostrou isso, pô. Já mostrou isso na competição. E voltando lá ao assunto do Bidu, não dá para jogar a responsabilidade em cima do menino. Chama e tenta dar confiança pro jogador, pô. O Bidu é o titular absoluto. Vai ficar mudando. Já tem mudanças porque perdeu 2 jogadores expulsos. Vai mudar de novo no setor defensivo, que você já perde o Thales, que é um jogador que vinha tendo uma sequência. Não dá, pô. Mantém o Bidu, só dá confiança ao jogador. Porque o Bidu não desaprendeu a jogar futebol. É um baita de um jogador. E uma baita de uma revelação. Então deixa o Bidu quieto lá, tenta arrumar e ajustar o time e até mesmo o emocional do menino para que ele possa evoluir. Porque é um baita de um jogador. Então não mexe no Bidu, não. Bom, isso é o que eu faria, né? E acho que não tem que ficar mexendo. Não tem que ficar arrumando culpados para esse mau momento do Guarani nessas últimas 2 partidas. Precisa vencer. Ah, o jogo é fora de casa, lá em São Luís do Maranhão. Não interessa. Quer manter chances de acesso? Tem que vencer o Sampaio, Júlio. Muito bem, só para finalizar aqui, né, algumas mensagens dos nossos ouvintes. Eu gostaria... Ô Júlio, posso falar do Bidu rápido? Claro, pois não, CH, pois não. O Gleger resumiu tudo aquilo que eu penso. Você já tem 2 problemas que você vai ter que tirar 2 titulares para colocar 2 peças novas. Você vai mexer no Bidu para colocar quem? Com todo respeito ao Eliel. Com todo respeito ao Eliel. E outra coisa, se ele tirar o Bidu, vai ficar claro, ó, achamos um culpado, tá aí, ó, Bidu. Pra que fazer isso? Eu não faria isso não, hein? Eu não faria isso não. E se ele realizar essa modificação, ele perde o grupo. Que não é assim que funciona. Ele tem responsabilidade, sim. Apesar de achar que a responsabilidade maior é daqueles que foram expulsos e do time. Mas o Daniel tem responsabilidade. Então, para combinar com o discurso dele, que toda hora ele preserva o grupo, deixa quieto o Bidu. Conversa, dá moral pro cara e vai pro jogo. Porque o problema do Guarani não é por ali. Maravilha. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações do Bugre. Agora são 12h22. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. É bola! Manda na área, Gustavo Gomes também. Levanta o Nezinho pro meio, toque do Davidson, é gol! Consecutiva de escanteio, escapa, põe na primeira trave, o Nezinho pra dentro, Felipe Melo se antecipa, põe na cabeça e empurra pra dentro, o Palmeiras vira o jogo no Allianz com Felipe Melo, o capitão agradece, ergue os braços pro céu, comemora, o Palmeiras vira com Felipe Melo, Palmeiras
Palmeiras 2, Sport 1. Maílson não tem jeito, tá feito. Canta o torcedor do Verdão. 2-1 Palmeiras, Paulo do Vale. E é simplesmente o gol de número 400 aqui no Allianz Parque. E tinha que sair da cabeça dele. Um dos mais emblemáticos jogadores do Palmeiras nos últimos tempos. Ídolo da torcida, capitão do time, Felipe Melo, num jogo de 20 escanteios. O segundo gol do Palmeiras também sai na bola parada. Cruzamento do Scarpa, casquinha do Daverson e finalização de cabeça do camisa 30. O Palmeiras vira o jogo no Allianz Parque. 2-1 pra cima do Sport. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos com os destaques finais aqui na Bandeirantes. Começamos com o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Beleza, Júlio. E a Ponte Preta começou hoje a sua preparação para o jogo decisivo contra o Vitória. Sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. E a diretoria, para atrair o torcedor, reduziu o preço dos ingressos. R$20 a inteira e R$10 a meia para arquibancada descoberta e geral. Os ingressos começarão a ser vendidos amanhã através da internet. Já o sócio torcedor pode retirar o seu bilhete a partir de hoje na sala do TC10+. O Vitória, adversário da Macaca, entra em campo hoje para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela pré-Copa do Nordeste. Muito bem, agora o Guarani, Marcos Luiz. Júlio, a definição do Guarani só irá acontecer no Castelão para a partida desta quinta-feira contra o Sampaio Correia. Thales e Bruno Sávio serão desfalques, estão suspensos. Bidu, muito questionado, pode perder o lugar na equipe do Guarani. O Bugre ainda tem que vencer 6 partidas para buscar o seu objetivo. Muito bem, vem aí o Nossa Área Nacional, comando de Elia Júnior e Guilherme Semati, agradecendo os trabalhos técnicos.